Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Emily Milena dos Santos, sou professora da disciplina de Sociologia e vim aqui conversar com vocês na aula de hoje com o eixo temático Poder, Política e Estado, porém vamos dar ênfase e falar mais a fundo dos conceitos de poder. Então vamos lá. Deixando bem claro que nós vamos falar, toda a aula é pautada na visão do sociólogo Max Weber. Então, para Weber, todas as relações sociais que estabelecemos com os indivíduos, instituições e coletividades também são relações de poder, que podem ser apresentadas de maneira explícita ou não. Vamos dar um exemplo. É a relação familiar. Como que esse poder pode ser observado na família, na relação familiar? Muito bem. Quem aí pensou na relação entre pais e filhos está correto. É a relação de poder que o pai exerce sobre os filhos. É a relação que o pai manda nos filhos e se os filhos não fizerem como os pais querem, são punidos, ok? E essa relação pode ser reconhecida legalmente. Porém, deixando bem claro que essa relação não está ligada somente à família, vai para além. Então, Max Weber também fala e o poder social, da relação entre amigos. E como que a gente pode observar esta relação de poder entre amigos? Parem para reparar, sempre dentre a roda de amigos tem um amigo que é mais falante, um amigo que tem as ideias, que fala muito bem e exerce um poder sobre os outros amigos. Mas como que ele exerce esse poder? É o poder, como que eu posso dizer? Ele influencia os outros a fazer as coisas que ele quer. Isso é o poder dentro das relações de amizades. Na esfera pública, essa relação de poder é mais nítida. Na relação de classes sociais e de controle social. O exercício da autoridade, do poder, por exemplo, dos governantes. É o poder que os governantes influenciam a conduta coletiva de um grande número de pessoas. Ou seja, o governante está lá e ele exerce o poder sobre todos nós, né? De certa forma. E também existem 3 formas de poder. É o poder econômico, o ideológico e o político. Então, para a gente entender melhor como que são esses 3 tipos de poderes, vamos dar exemplos dos mesmos. Vamos começar do poder econômico. Uma pequena definição é a posse de bens materiais e controles de meio de produção. Poder do patrão sobre o empregado. Então, o que isso quer dizer? O patrão, ele tem o controle dos meios de produção e tem o controle dos bens materiais, do dinheiro. Ele tem o poder de dar o emprego, meio de produção, ele te dá o emprego e tem o poder econômico. Em troca disso, o quê? Ele exerce um poder sobre os seus empregados. Por exemplo, se eu não chegar no horário, não cumprir com os meus... Não chegar no horário, não cumprir com o que está posto no meu emprego, eu posso ser mandado embora. Então, eu tenho que obedecer ao que o patrão, ao que o meu chefe me manda. Porém, essa relação de poder tem uma troca. Eu obedeço, eu faço o que eles mandam, porém, no final do mês, eu recebo
um salário para isso. Então, essa relação de poder econômico, eu obedeço, porém eu recebo para isso. Poder ideológico, ideias ou informações para influenciar comportamentos. Ou seja, é uma pessoa que está lá no centro e te convence com as ideologias, com o jeito dela de ser, te influencia a fazer o que ela quer também. E o poder ideológico se utiliza muito dos meios de comunicação e de educação sobre as pessoas. Então, eles utilizam de rádio, televisão para disseminar as suas ideias. Agora a gente vai falar do poder político. O poder político é instrumentos e técnicas para influenciar a conduta alheia, conquista do voto do eleitor. Ou seja, quando está lá na eleição, um dito candidato promete coisas e em troca a gente dá um voto para ele. Ou seja, ele exerceu sobre a gente um poder de convencimento e em troca disso nós demos o nosso voto para ele, para que quando ele fosse eleito, ele tivesse devolutivo, fizesse o que estava prometido. Porém, há uma quarta forma de poder, que é o poder não legítimo, que é o poder que uso da força para impor a vontade política. E qual que seria o exemplo desse poder não legítimo? A ditadura. Eles usavam da violência, da força física, para coagir as pessoas a fazer a vontade de uma minoria. Ou seja, uma minoria não tinha o poder legítimo, as pessoas não queriam fazer o que eles queriam, porém eles usavam o medo, a força, a violência para que a maioria das pessoas fizessem o que eles queriam. Então, esse é o dito poder não legítimo. Há também as formas de dominação. São 3 formas de dominação. A tradicional, que é baseada no poder das instituições e regras tradicionais, e o controle da conduta do indivíduo. Ou seja, as formas de dominação, dominar as pessoas, a dominação tradicional é uma coisa que já está imposta antes da gente nascer, é uma coisa que já está inserida no nosso cotidiano. E provavelmente quando a gente não estiver mais aqui, também vão existir, tá? São coisas que a gente não... Antes da gente nascer, já estava imposto que a gente precisava fazer. A dominação carismática é diferente. É a crença por parte dos dominados na existência de qualidades excepcionais de um determinado indivíduo. Líderes religiosos, por exemplo. Então, o dominador, vamos assim dizer, carismático, ele se usa exatamente do carisma, da crença das outras pessoas para dominar. Então, os dominados acreditam que o indivíduo é excepcional, que ele é muito bom, por isso vão atrás dele, pelo carisma. Diferente do tradicional, não é uma coisa que já estava imposta, mas ele conquistou as outras pessoas pelo carisma. E também tem a racional legal, fundamentado em normas e regras, aprovadas e aceitas por todos. Exemplos, as leis. Então, as leis são feitas por outras pessoas e todos nós temos que segui-las. Então, é a dominação legal. Se você fizer contra a lei, você pode ser preso. Então, por exemplo, se eu jogo lixo na rua ou se eu bato em uma pessoa, vamos assim dizer, eu posso ser preso. Então, eu tenho que seguir essa lei. Então, recapitulando a nossa aula, a gente falou dos tipos de poder, do poder e como eles estão inseridos na nossa realidade, ok?
Até uma próxima. Tchau, tchau.